Oi, quarto ano, tudo bem? É a professora Flávia de Ciências. Hoje vou discutir com vocês um pouquinho sobre investigação científica nas aulas de ciências, tá? A gente vai voltar lá no roteiro 1 e no roteiro 2, para ficar tudo muito bem entendido, tá? Hoje a gente vai discutir um pouquinho o que detetives, cientistas e aula de ciências. O que tudo isso tem a ver, tá bom? Vamos lá. Bom, lá no roteiro 1, vocês se lembram o que tinha no roteiro 1? Tinha uma atividade que eu falei até da Luna, que é um desenho, né, o show da Luna, que é uma menina muito perguntadora, que faz perguntas e quer entender como é que o mundo funciona, né? E depois eu propus para vocês fazerem perguntas, e nem tinha que responder, era só perguntar. Saber fazer perguntas é muito importante, porque é a partir das perguntas que os conhecimentos são construídos. É porque um dia alguém perguntou: como que as plantas produzem o alimento? Como é que faz? Como que um fungo se alimenta? Ou por que dá arco-íris no céu? Ou por que o céu é azul? Por que os planetas são redondos? Por que as estrelas parecem piscar no céu? Então, foram pessoas que fizeram essas perguntas e investigaram para tentar respondê-las. É por isso que hoje a gente tem tanto conhecimento. Então, perguntar é fundamental. Então, meninas, sejam curiosas, perguntem. Meninos, sejam curiosos, perguntem. Ah, mas eu não vou achar a resposta, professora. Investigue, procure. Diferente de quando eu estudei, hoje vocês têm acesso a muito mais conhecimento e muito mais acessível. Na época que a professora estudou, que tinha idade de vocês, nem internet tinha. Para fazer pesquisa, a gente tinha que ir na biblioteca, consultar uns livros, tinha uns livrões, umas enciclopédias, tinha um que chamava Barça. Perguntem na casa de vocês, se o papai, a mamãe, titio, titia, vovô, vovó, quem mora aí com vocês adultos, se lembra como é que era fazer pesquisa? E se eles conheceram, né, a enciclopédia Barça. Mas, o que tem a ver a pergunta, né? Então, o conhecimento é gerado a partir de perguntas, né? Que sejam sobre as pessoas, que sejam sobre os animais, que sejam sobre as plantas, que sejam sobre os micro-organismos. A professora fez aquela pergunta, né? Aquela brincadeira dos detetives, cientistas e aula de ciências. Vamos tentar entender um pouquinho isso. O detetive, ou a detetive, aqui em casa a gente tem uma detetive, é a nossa primeira imagem aqui, ó, é a detetive, é o profissional da investigação, não é? Ele vai resolver mistérios. Por exemplo, vamos pensar assim, numa biblioteca famosa do Brasil. Um livro raro desapareceu. Contrataram um detetive para entender o que aconteceu. Contrataram a detetive Ana Lúcia para entender o que aconteceu. A primeira coisa que a detetive fala é: onde está o livro? Ou quem levou esse livro? Uma pergunta. A cientista ou o cientista, eles trabalham também fazendo perguntas para entender como as coisas funcionam. Por exemplo, como é este coronavírus? Vamos falar que a cientista Joana perguntou. Como é este coronavírus? Por que ele causa doença em algumas pessoas e não causa doença em outras pessoas? Será que pessoas que já ficaram doentes de Covid-19 podem ficar doentes de novo? Tá vendo? São perguntas que uma cientista, por exemplo, a nossa cientista aqui, a cientista Joana, pode fazer. E nas aulas de ciências, nós vamos fazer diversas perguntas. Se a gente estivesse em aula presencial, e quando a gente tiver o momento da gente ter aula, de a gente se encontrar, vocês vão ver que a professora Flávia estimula muito vocês a fazerem perguntas. Muitas vezes também ela vai partir de uma pergunta que ela vai trazer para vocês, para a gente começar a estudar. No roteiro 3, tem uma pergunta. Vocês já acharam qual é a pergunta do roteiro 3? Então, nas aulas de ciências, nós vamos partir de uma pergunta.
A gente parte de perguntas, assim como os detetives, assim como os cientistas, para, num próximo passo, nós formularmos uma hipótese. Por exemplo, o que é uma hipótese? Ótimo, vamos lembrar. Nós discutimos o que? Hipótese no roteiro 2. Vocês lembram? Que aquele roteiro, eu vou chegar lá. Da Valentina fazia as perguntas, por que a barriga ronca? E vocês também tiveram que fazer uma hipótese. A hipótese, a definição de dicionário de hipótese é que é uma suposição que se faz de uma coisa possível ou não, e da qual se tira conclusões. A hipótese é uma suposição, portanto. Nas aulas de ciências, a gente considera a hipótese como uma possível explicação com o conhecimento que você tem naquele determinado momento. Vamos lá para a nossa detetive Ana Lúcia. Ela elaborou algumas hipóteses. A primeira hipótese dela foi que o livro desapareceu na própria biblioteca. Por algum motivo, ele caiu na hora da limpeza e lá estava. Era uma hipótese. E ela aí deveria passar para investigar. Vamos esperar um pouquinho. A nossa detetive Joana, ela tem várias hipóteses. Por exemplo, será que uma pessoa pode pegar Covid de novo? Ela vai ter que tem que analisar no mundo quantas pessoas já pegaram Covid e se elas pegaram Covid novamente. Depois ela pode se perguntar, será que é raro pegar Covid uma segunda vez? Ou será que é impossível pegar Covid? Né? Olha que interessante. E nas nossas aulas, vocês vão elaborar hipóteses com conhecimento que vocês têm. Professora, e se eu não souber de nada? Você sabe, eu tenho certeza que tem um monte de conhecimento nessa cachola. E usar a criatividade. O importante é não ter medo, porque não tem certo e não tem errado. Tem a explicação que você tem com o conhecimento que você tem naquele momento. Então não tem que preocupar de estar certo ou de estar errado, tá? E é muito importante a professora coletar as hipóteses de vocês para saber o que vocês estão sabendo, tá bom? Vamos lá. Vocês lembram do texto do que a barriga ronca, do segundo? Lembram, né? Então lá tinha, os priminhos estavam conversando e a Ana Luísa ficou atenta e escutou a Valentina perguntando por que a barriga ronca quando ela tá com fome, né? Aí Valentina explicou. Eu acho que a minha barriga ronca porque tem um trovão dentro da minha barriga. O Miguel, ele virou e falou, Miguel de 4 anos, né? Se não me engano, acho que era 4 anos mesmo. O Miguel falou, na verdade, tem um monstro na minha barriga e quando ele fica com fome, ele faz barulho. O Otávio falou que ele achava que era o estômago dele que fazia uns barulhos, que às vezes ele até sentia algum movimento. Bom, tem resposta certa e resposta errada? Não mesmo neste momento. Todos eles construíram hipóteses a partir do conhecimento que eles tinham. Se por acaso chegasse aqui um aluno da professora Flávia, que já estudou com a professora Flávia no passado, e já leu alguns textos, já fez investigação, por que a barriga ronca, ele poderia formular hipóteses com conhecimento que ele já poderia. Então é com conhecimento que se tem naquele momento, tá bom? Então vamos lá. Eles elaboraram hipóteses com o conhecimento que eles tinham. Tem certo? Tem errado? Não. São só hipóteses. Então tem que colocar a cachola para funcionar. Quando a professora pedir hipóteses, é escrever com o seu conhecimento e sem medo de ser feliz. Não tem certo, não tem errado. A partir disso, da elaboração das hipóteses, nós vamos começar a investigação científica. O que é a investigação? No caso da detetive Ana Lúcia, ela vai ter que usar alguns métodos para tentar descobrir o que aconteceu com o livro raro. Por exemplo, ela pode pegar as imagens da câmera da biblioteca
São muito informativas. Ela pode pegar o livro de quem assinou, que entrou na seção de livros raros da biblioteca. Tudo isso são métodos que a detetive vai usar para tentar desvendar aquele mistério do sumiço do livro raro. A cientista Joana, que está tentando entender a Covid-19, ela vai usar métodos próprios da epidemiologia, da infectologia, da virologia, que são áreas da ciência que estudam os vírus, as infecções e como eles se espalham, como as doenças se espalham. E nós vamos ter métodos para fazer a nossa investigação. Esses métodos podem ser observação, leitura, ver um vídeo, fazer um experimento. De fato, o que a detetive Ana Lúcia, já estou trocando os nomes, a cientista Joana e os meus alunos e as minhas alunas nas aulas de ciências, de forma diferente, com métodos diferentes, o que se está fazendo? Coletando evidências, coletando dados para verificar se aquela hipótese elaborada, ela explica ou não explica o que a gente está investigando, tá? Professora, quer dizer que todo mundo vai virar cientista na aula de ciências? Bom, não é bem assim. Para ser cientista tem que estudar um monte, fazer uma graduação, né? Depois, quem sabe, fazer um mestrado e até mesmo um doutorado. Você conhece algum cientista? Depois você me conta. Vocês estudam na Universidade Federal de Goiás, não é? No CEPAI, que é o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás. Lá na UFG tem um monte de cientistas, no CEPAI e nos outros institutos. São homens e mulheres produzindo conhecimento sobre vários aspectos. Então tem vários, quem sabe você conhece algum, né? Então, se a gente não vai virar cientista, professora, por que disso? Nós usaremos procedimentos próprios da ciência que os cientistas usam para desenvolver o conhecimento na escola, desenvolver o conhecimento escolar e explicar o mundo com o conhecimento científico, desde o mundo microscópico ao mundo macroscópico, como o universo. Com alguns métodos próprios da ciência, a gente vai fazer isso lindamente, tá bom? Então, isso aqui a professora Flávia tirou deste livro aqui, ó, essa imagem aqui, tá bom? O grande livro de ciências do Manual do Mundo. Anotações incríveis e divertidas para você aprender sobre a vida, o universo e tudo mais, da editora Sextante, tá? Como é que eles sistematizam nesse desenho a pesquisa científica? Faça uma pergunta. A gente sabe disso. Aí eles propõem uma realização de uma pesquisa prévia. A gente vai pular essa etapa 2 e já vai para a formulação de uma hipótese, né? Nas aulas de ciências. Execute observações e experimentos para testar a hipótese. 5. Analise os resultados. 6. Tire uma conclusão sobre a sua hipótese. Depois, 7. Divulgue os resultados. Se sua hipótese foi refutada, o que significa hipótese refutada? Se ela não explicou aquele fenômeno, você pode formular outra hipótese e começar novamente a sua pesquisa. Nas aulas de ciências, a gente começa sempre de uma pergunta. Depois elaboramos hipóteses. Passamos então para a nossa investigação científica. Assim como os cientistas e o detetive, vocês vão coletar evidências. E como é que vai ser essa coleta de evidências? Por meio de observação, por meio de experimentos. Daqui uns dias vai um experimento para vocês fazerem em casa. Por meio da leitura, por meio de pesquisa. Nós vamos analisar esses resultados e vamos chegar a uma conclusão. Será que aquela hipótese que a gente elaborou com o nosso conhecimento, ela foi suficiente para explicar aquilo ou não? Então, qual a melhor explicação? Entendem? E depois a gente vai divulgar a investigação. Nas aulas de ciências, a gente costuma divulgar a investigação lá no Folhinha Aplicada. Não é legal? O jornalzinho da nossa escola.
né? Então é isso. Qual que é a ideia? Eu gostaria muito, muito que vocês se encantassem pelas aulas de ciências, se encantassem pela essa forma de construir o conhecimento em ciências, para que vocês entendam o mundo e comecem a perguntar, porque a pergunta é muito importante. Comecem a perguntar e a explicar o mundo com conhecimento científico. E quem sabe, daqui a alguns anos, tem gente escrevendo para mim, né? Será que é escrevendo e-mail? Será que vai ter o WhatsApp daqui a uns 15 anos? Não sei, né? E falando para mim assim, ô professora Flávia, sabia que hoje eu me tornei um cientista? Ô professora Flávia, sabia que hoje eu me tornei uma cientista? Bom, vamos lembrar daquele vídeo que nós vimos sobre o livro? Este livro da Ana Maria Machado, Gente, Bicho, Planta, O Mundo Me Encanta, né? Eu adorei. Eu contei para vocês, eu li para vocês a história de Pergunta em Pergunta, que contava a história de um personagem que viveu no século XIX, o Thomas Huxley, que tinha um mistério para resolver. Ele tinha um mistério porque a cidade ficava ou uma época rica ou uma época muito pobre. Vocês se lembram disso? E o que ele fez? Ele começou primeiro a perguntar. Ele fez diversas perguntas, se lembra? Aqui não ficou claro no texto que ele foi elaborando as hipóteses, né? A Ana Maria Machado não colocou, mas eu tenho certeza que ele fez isso. Ele elaborou as hipóteses e foi começar a investigar. No que ele foi começar a investigar, ele ficou lá. Ele fez observações, ele fez mais perguntas, ele foi coletando evidências para entender se as explicações, as hipóteses que ele estava formulando para tentar entender, explicavam aquilo ou não. Até que ele chegou a uma conclusão. A conclusão é que, para tudo ficar bem, era necessário ter os gatos que comiam os ratos, e assim aquele besourinho polinizador poderia se manter e as pastagens ficarem verdes e o gado conseguir se alimentar. Se lembra disso? É uma história, vem lá da literatura da famosíssima Ana Maria Machado, mas faz a gente refletir sobre a importância da pergunta, sobre a importância de pesquisar, para entender o mundo, para descobrir, para ficar mais curioso e até para resolver problemas reais. Bom, por hoje é só. A gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço. Tchau!